Boa noite, João. Boa noite, Mauro, Jean Oddi. Boa noite. Querido boa noite. professor, né, Calçade. Não, mas acho que a torcida pega no pé, mas o vestiário do Flamengo, desde o momento em que o Renato pisou ali nesse vestiário, mudou mudou o clima, mudou a confiança dos jogadores, a forma como se trabalha com um pouco mais de tranquilidade, jogadores mais soltos, né? E com isso aquela pressão que normalmente o jogador sente por jogar com a camisa do Flamengo, ela meio que ela para um pouco ali nos discursos do Renato, na forma como ele aborda os seus jogadores, né? A confiança que ele passa, e aí você consegue ver Vitinho jogando bem, né? O Michael entrando, fazendo gols. Isso aí é fruto muito daquilo que o Renato trouxe para esse vestiário do Flamengo, que sem dúvida alguma faz a diferença e está fazendo a diferença, né? Porque esse São Paulo não, né? Esse Flamengo, ele é diferente do Flamengo do Domi e diferente também do Flamengo do Rogério, né? Esse Flamengo é o Flamengo do Renato Gaúcho, né? Então isso nós vimos ontem, né? Pois é, antes criticados e agora recuperados, e uma pergunta anterior ali, Vitinho é menosprezado no Flamengo? Daqui a pouco nós vamos trazer aqui uma tela com números impressionantes do Vitor Vinícius. Sabe quem é o Vitor Vinícius? É o Vitinho, que ontem jogou muita bola, hein, professor Paulo Calçade? Boa noite, bem-vindo ao programa. Olá companheiros, olá fã de esportes. Bom, ontem a gente até falou isso no Linha, que eu acho bem interessante lembrar algumas coisas do passado, né? O Renato tomou um 5-0 defendendo o Grêmio, o treinador do Grêmio, foi ao Maracanã, levou 5 do Flamengo do JJ, e ali ficou muito claro quando ele disse que não tinha aquela potência futebolística chamada Flamengo para comandar e que ele tinha um time mais modesto, que o dia que tivesse, né, seria diferente. Bom, chegou o dia do Renato no Flamengo e ele pega o Grêmio numa partida muito importante, de Copa do Brasil, e dá um 4-0 no Grêmio, com a camisa do Flamengo. Então o Grêmio já levou 9 do Flamengo aí, somando esses 2 jogos. Só que quem marcou foi um outro Flamengo, não foi aquele Flamengo do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Ontem, Bruno Viana na bola parada, depois Michael, Rodinei e Vitinho, sendo que o Vitinho fez o gol de pênalti, fez o passe para o Rodinei, né? O Michael sofreu o pênalti, fez o gol. Então, são esses jogadores, este olhar para um Flamengo que é muito importante. Porque qual é o perigo do Flamengo? Todos nós reconhecermos que existe um 11 titular magnífico, que é muito bom, mas que é impossível de conviver com os reservas, de deixar o Flamengo no mesmo nível. E isso, pelo grau de investimento do Flamengo, não pode acontecer. O Flamengo precisa ter confiança no seu banco de reservas. Pô, e esses caras saíram do banco e resolveram o jogo. 10-11. Eles foram muito bem. Então, isso é aquele balde de confiança que talvez o Renato, como poucos, saiba conversar, chamar o jogador, entender onde o bicho está pegando, né? Porque o Renato passou por tudo isso, né? Tudo isso. Então chamar ali, né? Vem cá, dá maior força e põe o cara para jogar. Você não pode dar força e não botar o cara para jogar. Aí não adianta, né? O cara vai ser o magnífico só no treino. Ele põe para jogar. Ele já colocou o Rodinei outro dia, Libertadores, foi bem. Colocou agora e o Rodinei saiu de que jeito do Flamengo? Saiu com uma desconfiança total. Então, esse, João, é um Flamengo que traz o Vitinho junto, traz o Michael junto. E o Vitinho, como o Michael, você fala, pô, hoje você fala, eles vão entrar. Você fala assim, pô, os caras vão entrar. Antigamente era, pô, eles vão entrar. Pô, os caras vão entrar. Parecia que o Flamengo ia perder. Agora você olha, você entende que o Flamengo está ganhando algo. Pô, isso é fantástico. Mas eu deixando um pouquinho mais para frente, eu queria falar também de algumas mudanças na forma de jogar do Flamengo, né, que estão acontecendo e que aconteceram ontem também. Ah, você terá essa oportunidade, Calçade, pode ficar tranquilo. Jean Oddi, muito bem-vindo, boa noite, Jean. Que roteiro incrível desse jogo de ontem lá em Porto Alegre, hein, Jean? Boa noite. Pois é, boa noite, João, companheiros, fãs de esportes. O roteiro foi incrível mesmo. E ele começou, não digo incrível, mas estranho no primeiro tempo, porque não era um Flamengo que a gente está acostumado a ver na maioria das vezes. Era um Flamengo que vinha encontrando dificuldades na primeira etapa. Diria até que o Grêmio conseguiu jogar um pouco melhor. E aí,
com um jogador a menos, o Flamengo foi muito superior, mas não é um pouquinho, não, foi muito superior ao Grêmio, né? Começou, inclusive, pressionando, não foi só aquela coisa de, bom, o Flamengo agora com a menos vai jogar no contra-ataque, explorar a velocidade e conseguir chegar ao seu gol. Não, o Flamengo começou o segundo tempo atacando, pressionando, botando uma pressão em cima do Grêmio, acabou chegando à marcação do seu gol, né, numa cobrança de escanteio, mas um escanteio conquistado através da pressão, ainda que tenha havido falha na marcação do Bruno Viana. A verdade é que o Flamengo estava pressionando, fez 1-0 e depois era mais do que normal que o Flamengo explorasse a velocidade, né? Acho que o Renato foi bem, porque eu vi muita gente criticando a escolha do Renato, né, em tirar o Arrascaeta e deixar o Michael. Mas fez todo sentido a escolha do Renato, porque o Michael tinha jogado 5 minutos no primeiro tempo, enquanto o Arrascaeta tinha jogado 45. O Arrascaeta não estava bem. O Flamengo ia jogar no contra-ataque, precisava do jogador, né, com esse arranque, com a velocidade para contra-atacar. Precisava da questão física, né? Precisava do jogador com mais pernas. E certamente o Michael tinha mais do que o Arrascaeta, por melhor que seja o Arrascaeta. Então acho que ele acabou indo bem na troca, né, para recompor a defesa ao tirar o Arrascaeta e não tirar o Michael como muita gente queria. Também foi bem na troca no meio, vale lembrar, o Diego estava com cartão e, de novo, ele precisava, né, ganhar na questão física ali e o jogo do segundo tempo foi um atropelo do Flamengo. É uma loucura, a gente, né, muitas vezes a gente vê o time que melhora um pouco quando passa a ter 10 jogadores, não é tão raro assim no futebol a gente ver um time melhorar com 10 jogadores, mas o que aconteceu ontem, né, na comparação do primeiro para o segundo tempo, o que aconteceu ontem, eu acho que aí é muito atípico, é muito anormal, evidentemente tem mérito do Renato demais e tem demérito também do Filipão, demérito do Grêmio que não conseguiu, né, nem se aproximar da atuação que teve no primeiro tempo quando tinha um jogador a mais. É verdade, o Gabriel Costa está aqui na hashtag na Veia dizendo, olha, o Renato vai provando mais uma vez que é um excelente treinador, faça como ele, mande sua mensagem, hashtag na Veia. O Mauro Naves vai entrar no papo com a gente, o nosso querido presidente, mas antes eu vou mostrar uma tela de 2 jogadores que, como bem disse o Calçade, há pouco tempo a torcida do Flamengo tinha um verdadeiro pavor deles. Mas agora está se rendendo, hein? Data ESPN, os renegados, eles mudaram o jogo. Números de Vitinho e Michael na vitória sobre o Grêmio. Vitinho fez um gol, Michael também. O Vitinho fez um gol e deu 2 assistências. Uma finalização, o Vitinho, 2 assistências, o Michael. 90% de aproveitamento nos passes do Vitinho. E o Michael, 53,3%. Mauro Naves, bem-vindo, boa noite, Mauro. Boa noite, João, companheiros, um abraço enorme aos fãs de esportes que estão nos acompanhando. Eu acho que foi um jogo, antes de mais nada, para o Renato guardar ali no currículo como um jogo muito especial para ele. Concordo muito nessa linha do Jean, de que o Grêmio foi melhor até mesmo no primeiro tempo e talvez tivesse achado que aquilo era suficiente para ganhar o jogo do segundo tempo. Ainda mais quando passa a ter um jogador, ia ter um tempo todo pela frente com um jogador a mais, e aí o Renato vai muito bem nas mudanças. Esses 2 que você citou aí foram destaques, assim como conseguiu um gol com o Rodinei. Enfim, por mais que o Rafinha tenha dito que foram erros infantis, e a gente pode avaliar isso, sim. O Filipão disse que o primeiro gol quebrou o Grêmio, que eles treinam muito bola parada, não podia ter tomado aquele gol, ok, mas acontece. Até aceito essa justificativa e tal, mas a verdade é que o Renato foi muito técnico ontem. Eu acho que, para dizer que dessa passagem aí pelo Flamengo até aqui, eu acho que foi o melhor jogo dele e mexer do jeito que ele mexeu, né? Nas outras vitórias, grandes goleadas e tal, o time era mais ou menos aquele que todo mundo espera e funcionando sempre com muito talento, etc. Tá. Ontem ele precisou botar o dedo mesmo, vou tirar esse, tirar aquele, tirar o Arrascaeta, como diz o Jean, puxa, mas logo o Arrascaeta não, mas é o Arrascaeta que não estava bem, diga-se de passagem, às vezes é difícil tirar um jogador que tem, né, o potencial do Arrascaeta, só porque ele não está bem, você fala, mas no segundo tempo vai melhorar. Isso acontece muito com o Gabigol, né, o Renato confia muito, vai deixando. E esses 2 aí, o Rodinei, por acaso, entrou, fez o gol e tal, mas esses 2, eu acho que eles são
o que tem na mão o Renato em primeira instância quando o time não vai bem, né? Vitinho e Michael, ele tem usado mais esses dois do que propriamente o Pedro, que antes era sempre uma alternativa inicial para fazer alguma mudança. E, sem dúvida, ele deu muita moral para esses dois, para o Michael e para o Vitinho. O Renato já falou sobre isso, que conversou com eles. Um dia desses alguém até disse aqui, acho que foi o Pedro Ivo, da diferença de conversa entre o Rogério Ceni e o Renato com esses dois, né? O Rogério cobrava deles, o que vocês podem me entregar e tal, e o Renato teria dito, vai lá e faz o que vocês sabem e tal, e a coisa mudou consideravelmente. Foi uma grande noite para o Renato, ainda é mais dentro de um contexto de ser no Grêmio, primeira vez contra o Grêmio na Arena, depois de tantos, quase 5 anos por lá. Foi muito bem mesmo o Renato. Pois é. E uma coisa tem chamado a atenção também em Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. O Renato sempre foi uma figura marcante do futebol, dentro e fora de campo, e também pelas entrevistas dele. O Renato tem sido muito mais tranquilo, muito mais comedido, menos frases de efeito que repercutem, mas ontem ele falou algo sobre a atuação do time no segundo tempo interessante. Falei, tem certas coisas que fica entre eu e o grupo. Eu acho que o mais importante de tudo foi com que, apesar de estarmos com um jogador a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo, foi agressivo, mesmo com o jogador a menos. E o mais importante de tudo é que a gente conseguiu criar algumas situações de gols e fazer 4 gols. Então isso nos dá uma bela de uma vantagem para a segunda partida no Maracanã. Não estamos classificados ainda. Damos um passo importante, conseguimos um resultado importante para a gente, mas temos mais 90 minutos, só que agora esses 90 minutos é na nossa casa, dentro do Maracanã. Pois é, você viu o Renato mais calmo, tranquilo, né, maduro, mas ele disse ali, Zé, o Flamengo deu uma aula no segundo tempo. E de fato foi, né? Com um homem a menos, né, João? Você tem que se posicionar, você tem que saber a hora certa de sair para fazer a marcação e o Flamengo, como todos nós já falamos aí, o pessoal também, né, do programa, soube fazer isso exatamente a hora que tinha que fazer. Né? Pressionar os adversários com a bola nos pés. Um time que não desperdiçou as oportunidades, dificilmente aí, eu acho que até em um determinado momento, acho que não sei se foi o Michael ou foi um outro jogador, acho que foi o Michael, que poderia ter passado essa bola, mas a vontade de fazer o gol era tanta que ele acabou chutando. Né? Mas é um time que com a bola nos pés sabe jogar e sem a bola, taticamente, está conseguindo fazer também funções que são funções que no futebol acabam decidindo em pequenos detalhes, né? Você com um homem a menos tem naturalmente, você relaxa um pouquinho mais, o time que tem um homem a mais e o time que tem um homem a menos se concentra um pouco mais, sabendo justamente que vai ter que correr mais, né? Normalmente quando o time tem um homem a menos, você se concentra, poxa, eu vou correr, tem que ter aquela compensação, o cara sai, eu fecho aqui e tal, mas o Flamengo conseguiu com um homem a menos preencher todos os espaços do campo. E quando o Grêmio tinha a bola, sofria pressão do Flamengo. Então, aí o Flamengo roubava essa bola e com a bola nos pés conseguia decidir. E o Grêmio com a bola nos pés não conseguia jogar, né? Tava todo desarrumado, meio não, um pouco, o time desorganizado, né? Porque entrou naquela coisa, tem um homem a mais, acabou se empolgando e entregou o jogo pro Flamengo. Oi. E o Grêmio tem uma dificuldade de construção, né, Zé? Isso ficou patente ontem, né? Assim, eu acho que né? O Vila Sante também está chegando, tem que evoluir. Aí você pega Douglas Costa, que saiu contundido. É um jogador ainda para ser inserido num contexto profissional, competitivo, porque ele passa muito tempo fora. Ele já vinha assim do futebol europeu. Então, assim, é preciso que ele adquira mais confiança e condições físicas, emocionais de superar isso, de não ter nenhum problema aqui, achar que vai se contundir, porque ele tem sido um problema. Então, você tem um Grêmio com problema de construção e é um time que está se reformulando. E o Flamengo deu conta no 4-4-1, quer dizer, fica ali. O Flamengo, Zé, até queria te ouvir, já tem baixado um pouquinho o bloco na marcação com o Renato, não é sempre que vai subir e marcar lá em cima. Porque o Flamengo, com o Renato, ele tem sido mais letal ainda atacando o espaço. A defesa que sai para jogar. A gente sempre fica
com a ideia, tinha uma ideia, né, recorrente do Flamengo, principalmente a ideia do Rogério, que vinha lá do JJ, do Jorge Jesus, que é o Flamengo que sobe, que coloca Diego no meio de campo como primeiro volante, não é a realidade agora, mas era do Renato, que traz o Arão para jogar como zagueiro, que também é construtor. Então esse Flamengo vai subindo no campo do adversário e começa a circular e a gerar espaço. Agora é um Flamengo que, com 3 toques, ele está na cara do gol. E ele tomou gosto por baixar um pouquinho mais e jogar nesse espaço com a velocidade que ele tem. Pode ser a velocidade de Vitinho e Michael, pode ser de Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol, com o Bruno, fazem um trio muito rápido também. O Olímpia sentiu isso na pele. Você viu, é que o Bruno infelizmente se machucou, mas é coincidência ou não, né, com a entrada do Renato, o Bruno já vinha numa ascensão. Mas você viu que o Bruno agora, ele encontra os espaços que ele gosta de jogar. Justamente por isso, né? Porque o Flamengo, de certa forma, baixa um pouquinho mais a linha de marcação, os times adversários tentam jogar e é exatamente o que o Flamengo faz. Mas às vezes, né, eu acho assim, pela característica do time do Flamengo, que toda hora gosta de jogar com a bola nos pés, a ordem do Renato é o seguinte, pessoal, ó, vamos segurar um pouquinho, nos posicionar, respirar e quando a gente pegar na bola, acelera o jogo. Né? Porque é difícil você acelerar com qualidade. Normalmente você tem uma jogada ou outra. Se você analisar, por exemplo, puxar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos falar sobre o São Paulo. O São Paulo é o seguinte, pega a bola e joga no Rigoni. E o Rigoni faz alguma coisa. No Flamengo, não. No Flamengo, você pega a bola, você tem o Gabigol que está se movimentando o tempo todo, o Bruno Henrique que ataca os espaços, o Arrascaeta que se posiciona atrás dos volantes para receber essa bola e fazer a ligação. Você tem o Diego que sai com a bola nos pés, o Arão que também sabe jogar, ou seja, é aquela coisa, calma, deixa. É o time consciente e sabedor daquilo que sabe fazer em campo, daquilo que tem que se fazer em campo. E eu insisto nisso, porque assim, às vezes a gente fala sobre tática, qualidade de jogador e tal, mas se o jogador não tiver confiança para jogar, se ele não se sentir tranquilo, ele não consegue exercer, não consegue fazer nem a questão tática, e nem a questão técnica, porque ele fica tão inseguro que ele fica perdido o tempo todo. Exatamente. Nas escolhas com a bola nos pés e na escolha tática, porque você tem que ser inteligente e estar concentrado ali para jogar. Zé, o Renato trouxe uma... Não sei se é impressão só minha, né, professor? Mas assim, o Renato trouxe uma leveza para o time do Flamengo para jogar, que em 3 toques eles decidem o jogo, assim, mas com 3 toques com a facilidade, assim, que parece que eles estavam brincando. É uma coisa impressionante. Isso que você falou, assim, o que eu, assim, às vezes as coisas que me chateiam no futebol é que o futebol, assim, é não olhar para o futebol de uma forma complexa. Porque o futebol tem muita coisa dentro do campo. Você está falando de seres humanos, de gente. Nós não estamos falando de robozinho, né? Eu acho que talvez a geração que fica jogando muito ali, FIFA, esses joguinhos, acha que o jogador é igual. Não é, cara. Ali é outra coisa, né? Ali é outro jogo, ali a bola quica, tem buraco no gramado, o cara torce o tornozelo, ele escorrega. A vida real ali é um pouquinho diferente. E essa falta de confiança que você falou, que muitos tinham, eu acho que Vitinho, Michael, eles formam assim um exemplo muito claro do que é o jogador quando você dá confiança. Não é que eles passaram a correr mais no treino, a treinar mais, porque nem há tempo para isso. Eles são os mesmos caras com uma dose cavalar de confiança, aquela mãozinha no ombro aqui, vem cá, vamos conversar. E o cara, Zé, passa a tomar a decisão certa. Ele não pensa demais para tomar decisão. Ele não fica inseguro, né? Inseguro. Tem uma outra situação, né, professor Calçati? Aí eu falei de São Paulo, mas eu vou falar de uma outra situação que é corriqueira e é uma coisa que eu acho que o atrapalha, que é com o Fernando Diniz. A cobrança, ela é muito forte. Quando você chega, né, quando ele chega, tem um impacto, porque o cara sente essa cobrança. Mas depois, em determinado momento, essa cobrança vai gerar insegurança no jogador e vai gerar incertezas dentro de campo, porque ele não sabe se ele vai jogar, se ele fica livre para jogar futebol, ou aquela história, se eu errar, ele vai me xingar, se eu errar, ele vai me cobrar, se eu não fizer isso, entendeu? E todas essas dúvidas que passam na cabeça do jogador, com a intensidade que se joga hoje na questão física,
faz com que o time não jogue, né? Faz com que os jogadores não conseguem jogar. E aí nós estamos vendo essa questão do Flamengo. Desculpa, Mauro, porque o discurso do Renato é um discurso diferente, é um discurso que deixa leve. E ele assume toda a responsabilidade diferentemente dos outros. É só você comparar o discurso do Renato e o discurso do Rogério Ceni. O Rogério sempre apontava, falava números, falava um monte de coisa, mas nunca batia no peito e falava assim, eu errei. Pelo contrário, ele dividia e jogava a culpa para os jogadores. Com o Renato, não. Então isso traz para o vestiário um clima tranquilo, né? Oi, Mauro, desculpa. Não, essa leveza foi perceptível desde o primeiro jogo, desde que ele chegou, outro ambiente, todo mundo parecia já um outro grupo, um outro time e tal. E no aspecto da confiança, sem dúvida alguma, Vitinho e Michael cresceram muito com ele. Eu não sei como está a situação do Pedro, que o Pedro sim era o 12º jogador, né? E agora me parece que o 12º está dividido aí entre Vitinho e Michael, era mais para o Michael, agora o Vitinho também subindo muito de cotação. E tem um outro cara lá muito bom, que eu não vou dizer que precisa ser recuperado, mas assim, não está em alta como poderia estar, que é o Pedro, até porque tem jogado pouco, e é um jogador totalmente diferenciado. E passou a ser, sei lá, me parece terceira opção na hora de mudar, né? Ontem nem entrou, enfim, porque antigamente não está dando certo aqui, nós vamos com o Pedro. Diga, João. Mauro, posso trazer uma tela aqui para você continuar o seu comentário, Mauro Naves, e colocar o Jean Oddi, o Zé e o professor Calçade na roda, exatamente em cima dessa frase que você usou. O 12º jogador. 12º jogador. Vitinho cresce em eficiência na era Renato Gaúcho. Ranking com Renato. 12 jogos. Ele é o segundo que mais jogou até agora. Minutos por jogo. 27,3. Gols. 6. Ele é o terceiro na era Renato. Assistências. 4. Ele é o segundo, hein? Na era Renato Gaúcho. Minutos, participação direta em gols. 32,7. Ele é o primeiro. Contra o Grêmio, 1 gol e 2 assistências. Esse é o dado, hein? Em 15 minutos. E outro detalhe, hein? E não é só com o Renato, não, gente. Pegando antes, com o Renato ele melhorou. Mas o Vitinho ontem, ele atingiu 12 gols na temporada. É o segundo maior artilheiro da equipe, só fica atrás do Gabigol. E 9 assistências. Olha aí, Mauro Naves, siga aí, a galera entra no papo aí sobre Vitinho e essa possibilidade aí no Flamengo. Então, eu acho que quando ele chegou, João, né, foi caro, né, foi um jogador caro, se não me engano, coisa de 10 milhões de euros, etc e tal. Então, eu acho que ele sentiu um pouco o peso, sabe, de chegar no Flamengo e ter que ser o cara que ia resolver, pelo que ele custou, etc. Eu acho que isso aí pesou muito no início dele por ali. Aí depois veio aquele time maravilhoso de 19 do Jorge Jesus, e que aí ele não tinha espaço, né? Aí ele não tinha espaço porque eram outras as prioridades, o time deu muito certo e tal. Então agora com o Renato, que talvez a gente esteja vendo aquele Vitinho que o Flamengo foi lá atrás pagar esse dinheiro todo, mesmo que não passe a ser o titular absoluto pela concorrência que tem ali, que é muito grande. Mas acho que na chegada pesou muito, pelo preço, pela história que se falava, o cara veio aí agora, é Vitinho e mais 10, etc. E aí o time engrenou em 2019 sem ele, e agora, aos poucos, com o Renato, você disse aí no ano, ele já está bem, enfim, esse ano está sendo diferente para ele, já teve mais oportunidades também com o Rogério, e vai ter mais agora com o Renato. E a minha dúvida é assim, no começo ali do Renato, 2, 3 jogos, o 12º era o Michael, né? E agora, eu havia acabado de dizer, não sei o que vocês acham, o Vitinho parece que está ocupando esse posto. E aí o Michael fica em segundo, 13º, e o Pedro está indo para 14º, não sei. Depende muito, claro, de contra quem vai jogar, agora, que sistema Mauro, vai jogar. Mauro, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, e fiquem à vontade aí. Ele está virando o 12º jogador, mas ele pode entrar no 11... Ele pode se tornar um jogador ainda com mais espaço e até mesmo virar um titular naqueles grandes jogos, quando o time considerado principal atua? Qual é a opinião de vocês, hein? Hoje, pelo que o Renato tem, da forma que o Renato tem usado o Vitinho, para isso acontecer no 11, com todos ali,
Então, tirar um do 11 para ele jogar, você teria que tirar o Arrascaeta. Da forma como o Renato, usando o Vitinho mais por dentro e tal. Ele é diferente do Arrascaeta. É muito bom. Ele é outro tipo de jogador. O Vitinho já jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Aí é vaga de Bruno Henrique. Mas o Renato tem usado muito o Michael para as beiradas e o Vitinho entra junto com ele, geralmente por dentro. Então, ontem era uma característica diferente porque o Flamengo tinha um jogador a menos, então o Michael e o Vitinho voltavam, Thiago e Arão no centro faziam a linha de 4. E ficava o Gabigol à frente. Se o Arrascaeta entrar numa maré de queda, pode dar Vitinho. Agora, o Renato também pode avaliar o seguinte, ele vai ter que pensar muito nisso. Daqui para frente, quer dizer, daqui para frente é de hoje, mas já vem há muito tempo, o calendário é de uma crueldade que é uma sacanagem. Assim, e, infelizmente o torcedor não presta atenção nisso. Só na hora que tira um jogador do time dele para ir para a seleção. Então, assim, é muito fácil ficar aqui cobrando, da nossa parte, intensidade, o time baixou a intensidade, o time não está marcando, quando o time saiu de Porto, jogou. Atenção, hein? O time jogou no domingo, segunda e terça. Na terça, a terça-feira, para quem joga no domingo, a terça-feira, para o atleta, é o dia que ele está sentindo mais o peso e as dores da vitória, da derrota ou do empate, do jogo de domingo. Só que terça, geralmente, é a véspera de outro jogo. Então não dá para recuperar. Não dá. O normal, no mundo assim, do futebol perfeito, a terça-feira é o dia da folga. O dia da folga é a terça-feira. Você volta, treina um pouquinho leve, regenera na segunda, dá folga na terça, que é o pior dia, para quem jogou no final de semana, e aí na quarta, quinta, sexta você faz os seus treinamentos para jogar sábado, domingo. Então, é um Flamengo que fez isso, jogou domingo, na quarta teve jogo em Porto Alegre, agora viajou para jogar em Santos no sábado. Então é um time que passa em hotel, avião e botando os caras para jogar. Gente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. E não cobrar, né, daquela maneira dura. O que está acontecendo? O cara não está jogando. Às vezes o cara sente. É para isso que tem os jogadores lá. Pode ter um jogo, ele jogue com o Bruno, Michael. Vem cá, vai ser um pouquinho diferente o Flamengo hoje. Hoje não vai ter Everton Ribeiro, vou com o Michael. Hoje eu vou com o Vitinho, não vou com a Arrascaeta. E vai fazendo isso, cara. Esse é o grande benefício que o Flamengo tem com esses jogadores que a gente está falando aqui no programa. De poder variar. Talvez sábado vá com o Vitinho e não o Bruno que se machucou, Calçade. Pode ser que tenha Arrascaeta e Vitinho sábado com o Bruno. Ele pode jogar na do Bruno, com o Bruno machucado. Ali vai. Ele cabe ali em outras Michael, posições, pode né? ser. A única coisa que eu acho em relação ao Vitinho é que, assim, todas as vezes que as pessoas começam, ou os torcedores começam a acreditar, né, no Vitinho, o Vitinho, eu acho que ele não consegue levar essa responsabilidade nas costas, ele não consegue repetir as mesmas atuações, ele dá uma baixada na regularidade que ele tem, né? Então ele às vezes ele consegue fazer 2, 3 partidas sensacionais, com resultados, com jogadas, com gols, e na quarta partida, quando você fala agora vai, ele dá aquela oscilada, ele não consegue dentro de 90 minutos ou 45 minutos que ele entra, né, ele não consegue atingir a mesma qualidade de jogo. Talvez isso possa, se ele conseguir encontrar essa regularidade e encontrar o equilíbrio necessário como jogador, como pessoa, né, para falar, eu vou jogar o meu futebol, se der deu, se não deu não tem problema, eu vou pelo menos tentar. Talvez ele consiga ter essa regularidade, porque ele é bom jogador, ele tem uma visão, o passe que ele deu para o Michael fazer o gol, quer dizer, ele viu o cara passando, ele consegue ter uma visão periférica, né, de todas as situações do campo, bate bem tanto com a direita como com a esquerda, e tem uma coisa que no futebol brasileiro tem pouco, né, ele chuta de longa distância. Isso daí é fundamental, porque é uma arma que o Flamengo tem que poucos times têm, né? Você vê uma qualidade de ele bater de fora. Isso daí, para quebrar muitas vezes as linhas, você não precisa só de um cara que parta para cima do teu adversário. O cara que chuta de longe também, porque o Vitinho vai chutar, peraí, eu vou fechar aqui. Quando ele fecha, se movimenta, você tem as outras movimentações que o Flamengo é especialista nisso, né? Com o Everton, com a Arrascaeta, e aí você tem outros espaços para jogar, né? Nas finais eu colocaria ele, hein, João? Sim. João, só lembrando, ele fez o gol do título.
Ele fez o gol do título no Campeonato Carioca de 2019, no 2020 e 2021. Então, final de campeonato, põe o Vitinho aí, que o cara é calibrado. Era as 3 finais, ele fez gol. Calibrado. E falando em final de campeonato e jogador que faz gol, rapaz, tem um que faz isso aí e dá o que falar. Estamos falando de Gabigol. Vejam só o que aconteceu ontem na Arena. Tá saindo ali, ó, intervalo e tal. Aí tem algumas pessoas ali ligadas ao Grêmio que ficaram provocando o Gabriel, falando um monte de coisa e tal para ele. E aí ele abriu a mão e mostrou 5 dedos para os torcedores do Grêmio, fazendo aí olha aí, ele é vibrante, ele é pilhado. Fazendo a indicação daquela goleada histórica 5-0 na semifinal da Libertadores. Provocaram o Gabriel, Jean, e aí ele respondeu assim, olha lá, ó. Então, João, o Gabriel muitas vezes ele é contestado, é discutido por ser um cara, né, que tem uma certa amarra, que tem uma certa postura, mas nesse caso, na boa. Eu acho que, primeiro, é muito claro que quem está nas tribunas não deveria estar lá para torcer. E quem não está lá para torcer não deveria estar lá para provocar jogador. É para ficar quietinho, para assistir o jogo e só para assistir o jogo, né? Tem direito de assistir o jogo e não como torcedor. E, portanto, não tem que fazer nenhum tipo de provocação, nenhuma manifestação em relação ao jogador, porque esse é um direito do torcedor. Como o estádio está fechado, quem quer que tenha feito isso, na boa, ouvir a resposta do Gabigol, seja ela qual for, é o mínimo. Na verdade, essa pessoa não deveria estar lá. E eu estou falando desse jogo do Grêmio, e a gente sabe que praticamente todos os jogos dos grandes times, isso vale para o Flamengo também, vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians, vale para o São Paulo, e todos os jogos o São Paulo menos, porque a distância do estádio é maior e a gente vê menos esse tipo de manifestação, né? Mas a gente tem visto em quase todos os jogos de grandes times, dirigentes que estão num lugar destinado a dirigentes, com o direito de assistir o jogo sem se manifestar, se manifestando e torcendo. Então, para mim, sinceramente, a resposta do Gabigol é o mínimo que o cara que provocou merecia. Ô Jean, agora o árbitro dá um cartão amarelo pro Gabigol porque ele gritou no banco. Pô, põe uma melancia no pescoço para querer aparecer mais que o jogador, não é possível. Daqui a pouco o jogador tem que entrar mudo, tem que colocar um esparadrapo, não pode falar, não pode vibrar, fazer o gol. Se o jogador fizer o gol, vai ter que pedir desculpa. Desculpa, eu fiz o gol, não posso. Peraí também, né? O quarto árbitro tá ali, o Gabigol saiu xingando, vibrando. Pô, é normal, natural isso, tá no banco, não tá xingando o jogador, não tá se dirigindo à arbitragem, não tá falando nada. Vão lá e dão um cartão amarelo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Isso é um reflexo de uma coisa que só acontece sem público, né? Porque, evidentemente, qualquer grito de jogador no estádio cheio, no ambiente, ele é completamente ignorado, a não ser que o gestual seja muito forte e destinado, provocando torcida, provocando... Aí a gente costuma até ver esse tipo de lance. Nesse caso, de fato, a gente só ouve um grito... E repito, um grito assim, se ele está irritado com o torcedor, ele tem todo o direito de estar irritado com o torcedor simplesmente pelo fato de que não deveria haver torcedor. E tem uma outra coisa, viu, Jean? Eu tenho certeza que ele escutou gritos piores durante o jogo, nas cobranças dos jogadores, e não fez nada. Tenho certeza. Com toda... E você entende bem isso aí, né, Zé? Porque você foi jogador, você já esteve em campo, você já foi provocado também, já provocou. Então não é fácil. Na hora ali também do sangue quente, da adrenalina do jogo, tem isso tudo também, né, Zé? Ô, João, tem tudo isso, mas é inadmissível um árbitro vir ao banco porque o Gabigol saiu e falou lá, baralho e tal. Qual o problema de ele falar isso? Qual o problema? Ele não se dirigiu a ninguém, ele não xingou o árbitro, não fez nada, ele está no banco dele, indo para o banco em direção aos jogadores reservas do Flamengo. Qual o problema do Gabigol falar isso?
Então é o que eu estou falando, daqui a pouco o jogador não pode vibrar em campo, o jogador não pode comemorar, não pode fazer nada. João, pelo amor de Deus. João, Pelo amor de Deus, eles estão perdendo a noção do limite da arbitragem. Eles querem calar a boca dos jogadores, eles querem proibir o jogador de ter qualquer tipo de manifestação. Pô, futebol não é assim. E o juiz que está aí jogou futebol. O juiz de ontem, eu peço desculpas, eu não sei o nome dele, eu esqueci. E é um bom árbitro. Ô, é um bom árbitro, um dos melhores dessa nova geração. Zé, só para fazer uma ressalva aqui, porque eu de fato nem comentei o cartão, porque eu não me lembrava do cartão. O que as pessoas estão dizendo aqui, não sei se o João já viu, é que o cartão que ele tomou não foi por gritar, tá? Foi por ter entrado no campo para comemorar abraçar o Rodinei. E aí ele... Isso, também achei isso. Foi por isso. Mesmo assim, sabe? Mesmo assim, Jean, mesmo assim, pô, é muita, sabe? Eu não sei se é perseguição também com o Gabigol, porque agora ele não pode fazer nada, o árbitro vai lá e fala com ele, sabe? Eu particularmente não sei, eu acho que o futebol tá chato. Tá chato, enquanto você não pode comemorar. Vamos ver se esse árbitro vai dar o cartão amarelo em todos. Vamos ver se o quarto árbitro que estava lá vai olhar todas as comemorações onde ele estiver e vai falar pro árbitro para dar cartão amarelo para todos os jogadores. Sabe? É um absurdo. Um absurdo. Sabe onde é o absurdo maior? O Wanderson entrou se enroscou com o Everton Ribeiro e levou o pé na cabeça dele. Ele buscou. De propósito, né? Ele buscou, de propósito. Você sabe disso. O cara foi lá e esticou a perna onde não tinha que esticar. Deu uma baita confusão no campo. Quer dizer, a ação do Wanderson gerou uma ação quase generalizada ali de pancadaria. Pô, olha o que poderia ter saído deste lance. Zé, saiu todo mundo sem um amarelo. Não teve um amarelo nesse lance. Agora, o cara entrou em campo. Ele entrou em campo, amarelo. Aí o outro enfiou o pé na cabeça, não tem nada. Aqui não tem nada. Isso é o seguinte, cara. Ou quer apitar, então vamos apitar pra valer. O que não dá é pra ficar escolhendo lá. Esse lance, olha agora, ó. Desculpa. Ele chutou, vai me dizer ele olhou. Que é sem querer isso aí? Não, ele olhou, ó, Calçade, presta atenção, na hora que ele tá no chão, ele olha pra cara do Everton e senta a porrada no Everton. Então. Não foi nada sem querer, não. Aí não ele teve sabia nada. muito bem o que estava fazendo. Isso é lance pra expulsão, isso é uma agressão. Não teve quarto árbitro, não teve nada. Não teve VAR, não teve quarto, não teve terceiro, não teve assistente, não teve nada. Mas aí teve um amarelo, assim. Talvez no mundo, agora o futebol, as nossas regras são o seguinte: o jogador não pode mais, se entrou em campo para comemorar, amarelo, perfeito. Mas quando tem uma agressão dentro de campo, o senhor vai tomar as medidas. O que não dá é para algo muito grave, que poderia ter levado para uma confusão ainda maior, sendo que do Gabigol não gerou nenhuma confusão. Isso daqui gerou. E ele não sai do lance sem aplicar um cartão amarelo. Ele não viu nada no lance. Quer dizer, eu fico imaginando, você vai separar uma briga dentro de campo, separa a briga e não sai sem amarelo, sem nada, não tem culpado, ninguém gerou. Quer dizer, aí é triste mesmo de ver que é isso aí. A arbitragem, agora, pessoal, como a CBF, estão abandonados. Né, as comparações, elas são inevitáveis entre Jorge Jesus e Renato, né? Principalmente essa semana aqueceu isso, depois da declaração do JJ lá, depois do jogo da Champions. E aí ontem o Renato respondeu de maneira calma, que ele fez a história dele, que ele agora tem condições de fazer a história dele também aqui. Mas aí começaram a surgir comparações das goleadas, né? A goleada do Renato foi maior que a de Jesus, não em números. A do Jesus foi 5-0 no Maracanã, semifinal de Libertadores. A do Renato foi 4-0, dentro de Porto Alegre. Mas ela foi construída com um jogador a menos. E aí a galera hoje está perguntando o seguinte: o 4-1 foi maior do que o 5-1? É isso que o povo quer saber. Qual é a opinião de vocês aí, hein? Qual a goleada foi mais pesada? Porque foram duas goleadas marcantes. Eu só acho que assim, o que aconteceu ontem é mais atípico, né? Porque é o que a gente falou, olhando para o roteiro do jogo, foi um jogo que no primeiro tempo o Grêmio, com a igualdade numérica, jogou até um pouquinho melhor que o Flamengo, e no segundo o Flamengo com um a menos massacrou o Grêmio. Então é atípico, é diferente, é algo que a gente não está acostumado a ver. Mas eu acho que no início dos confrontos,
talvez a gente visse aquele Grêmio como um Grêmio mais poderoso, como um Grêmio talvez com uma capacidade, por mais que aquele Flamengo também fosse visto como mais poderoso, aquele Grêmio fosse visto como um time com talvez maior capacidade de dificultar as coisas. Não acho que pelo que o Grêmio está jogando, por como está colocado no Campeonato Brasileiro, né? E não pelo seu elenco, que eu acho até bom o elenco do Grêmio, mas eu não acho que a gente tenha começado a ver esse confronto com a mesma capacidade que o Grêmio tinha de complicar as coisas para o Flamengo naquele jogo, por mais que o Flamengo, né, naquele momento já fosse um Flamengo muito forte com o Jorge Jesus. Então acho, sei lá, acho que olhando para o placar apenas e não para o roteiro da expulsão e tudo mais, eu acho o resultado obtido pelo Jorge Jesus mais surpreendente. Eu acho que foi esse de ontem. Daqui a pouco nós vamos falar tudo de São Paulo e Fortaleza. Daqui a pouco nós vamos falar tudo de São Paulo e Fortaleza. Ótimo resultado para o time cearense, 2-2. E vamos lá em São Januário com Cícero Melo para falar do jogo que fecha, né? Essa rodada de ida das quartas da Copa do Brasil entre Fluminense e Atlético Mineiro. Presidente Mauro Naves, você acha que o de ontem foi mais pesado do que o 5-0? Eu concordo com o Jean sobre a qualidade do Grêmio no momento que o Jorge Jesus enfrentou, né? É um Grêmio mais forte, mais pronto, tal, do que o Renato pegou agora, que o Filipão está montando. Mas por esse roteiro aí tão inesperado, começar o segundo tempo com um jogador a menos, nada indicava que seria uma goleada. Poderia até ser uma vitória e tal, aquele 1-0, depois se fechar e tal. Da forma que ganhou, eu achei mais espetacular, mais espetaculoso, sei lá, o resultado, entendeu? Aquele 5-0 foi ótimo, era em casa, tinha torcida, tinha sim um Grêmio mais forte do outro lado, mas era uma situação muito favorável ao Flamengo, depois que começou 1, 2, 3, com a torcida empurrando, etc e tal, e tudo dando certo. Grandiosa vitória, o 5-0, mas ontem... muito inesperado esse roteiro, ninguém imaginava que esse jogo terminasse em goleada. Poderia, claro, quando começou, se esperava até que o Flamengo tem mais time, vai ganhar e tal, aquela coisa. Não, mas o Grêmio começa melhor o primeiro tempo, aí vem o segundo tempo, com um a menos, com as mudanças, com quem marcou os gols, eu acho que foi mais espetacular ontem. E para você, Zé? Eu acho que do outro lado não tinha um personagem como o Renato Gaúcho na época do Grêmio e Flamengo, né? O Felipão, embora um grande personagem do nosso futebol, eu acho que esse não envolve muito essa rivalidade, até porque o Renato é da casa, né? Do Grêmio, não faz muito tempo que ele estava dirigindo esse Grêmio, então eu acho que em termos de rivalidade, as provocações, aquilo que o Renato chamou para ele, né? Dentro dos confrontos quando tinha o Jorge Jesus no comando do Flamengo, eu acho que aquilo ali abrilhantaram e deixaram e fizeram esse 5-1 aí, né? Ganhar um peso maior do que já é realmente perder de 5-1. Ontem foi uma vitória importantíssima. Eu acho que o recado que foi passado ontem é um recado muito forte para os outros times, mas não vejo essa rivalidade que existia, até porque, como eu falei, o Felipão é um grande personagem do nosso futebol, da história do futebol brasileiro, mas a rivalidade não existia e também a questão do Renato e o Grêmio, a ligação é diferente do que aconteceu quando tinha o Jorge Jesus. Perfeito. Inclusive, nós vamos trazer agora a palavra do Felipão, né, que assumiu a culpa pelo resultado